Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Todos acharam? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua presença está, Senhor, se manifestando em nosso meio. E podemos sentir, ó Pai, o mover do Teu Espírito Santo, tocando nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como um simples instrumento, Pai, que o Senhor possa falar a Tua igreja nesta manhã através da minha vida. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, na unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, e eu quero ler com os irmãos o versículo de número 29. Está escrito assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E esta pergunta que Jesus faz para Pedro é a mesma que o Senhor faz para mim e para você. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes nós estamos como Pedro. Nós somos de Jesus, o Senhor Jesus está na nossa vida. Nós abrimos o nosso coração e nós pedimos para Ele entrar e Ele entrou. E muitas vezes quando nós oramos, quando nós estamos na igreja, nós sentimos a presença do Senhor. E nós sabemos que é real a Sua presença e que o Senhor é real na nossa vida. Mas muitas vezes nós, como Pedro, estamos duvidando do poder do Senhor Jesus. E muitas vezes esse duvidar não é um duvidar que você, como uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela muitas vezes duvida. Será que Deus existe? Será que Deus é real? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é esse tipo de dúvida. Mas é a dúvida do medo. É a dúvida que nos faz tirar os olhos do Senhor quando as situações são adversas. Esse texto nos mostra que Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, Ele diz para os seus discípulos, atravessem, vão para o outro lado, enquanto eu despeço a multidão. E a Bíblia diz que os discípulos, obedecendo ao Senhor Jesus, eles entram no barco e eles vão atravessar o mar da Galileia. E quem aqui viu o estudo de quinta-feira conhece o mar da Galileia. Navegou no mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago muito grande. E virtualmente nós navegamos quinta-feira no mar da Galileia. E os discípulos estão lá e Jesus diz que Ele terminou de despedir a multidão, diz Mateus, né? Jesus sobe ao monte e vai orar. Provavelmente Jesus está ali no entardecer. E a gente, olhando para o mar da Galileia, a gente sabe que não vai demorar
muito para se atravessar se você está numa bonança. Dá para você atravessar relativamente num período, sei lá, talvez umas 2, 3 horas, a remo ou com vento a favor, você atravessa. Naquele tempo não tinha motor, era tudo no braço, ou era o vento, apesar do barquinho ser pequeno, a gente viu lá, né? Um barquinho lá resgatado da época de Jesus, ele tinha uma vela pequena, o vento a favor vai te impulsionar, e ele também tinha remos. Então a força dos discípulos ali iriam levar. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, passaram a sua vida ali, conheciam aquele lugar muito bem. Não tinha dificuldade para eles atravessar aquilo ali. Era a coisa do cotidiano deles. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está lá orando, e os judeus, eles aqui têm uma contagem que vem dos romanos, dividia o dia e a noite em 4 períodos. E a palavra de Deus diz que perto da 4ª vigília da noite, então era o período final da madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã. Jesus, lá do monte, ele observa que eles estão no meio do mar ainda, no meio do lago. Porque o vento é contrário, porque as ondas são fortes. E a palavra de Deus diz aqui que eles estão já quase sem força. Eles estão exaustos. Marcos vai falar isso. E Jesus contempla essa dificuldade dos seus discípulos. E a Bíblia diz que ele desce daquele monte, ele vem andando por sobre as ondas, ao encontrar com Jesus, com os discípulos. Os discípulos, no primeiro momento, eles têm medo, porque imagina você estar no meio de uma tempestade, no meio do mar, e de repente você vê alguém andando sobre a água. Não é uma coisa comum de se ver. Então eles pensam que é um fantasma, e eles começam a gritar de medo. E Jesus diz: sou eu, não tenho medo. Que no verso 27, Jesus fala: tenha bom ânimo, sou eu, não tenho medo. E Pedro então, verso 28, diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as ondas. E no primeiro versículo que nós lemos, no verso 29, Jesus disse: vem. E a palavra de Deus diz que aquele pescador que sabia ser naturalmente impossível andar sobre as águas, porque ele vivia daquela pesca naquele lugar. Talvez ele já tivesse caído do barco algumas vezes, ou talvez outras vezes a própria tempestade tenha derrubado alguém e ele tenha visto. Talvez ele tenha visto alguém morrer afogado. Ele sabia que não era brincadeira descer do barco lá no meio, numa tempestade. Mas ele, quando Jesus diz vem, a palavra de Deus diz que ele desce do barco. E para descer do barco precisa fé. Sim ou não? Você teria coragem? Lá no meio do mar, nós estamos fazendo um tour por Israel, você fala para o barqueiro: para aí, deixa eu descer aqui, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver o que é esse negócio de andar aqui. E Jesus andou, Pedro andou, você vai afundar. Mas Pedro desce do barco e ele desce pela fé. E aí quando você olha no verso 31, Jesus dizendo para ele: homem de pequena fé, você vai dizer: pô, peraí, não estou entendendo isso aí. Ele desceu do barco. E ele caminhou por sobre as águas. É uma coisa natural? Não, sobrenatural. Isso aqui não é uma ilustração, isso é um fato real. Algumas pessoas viajam e dizem: não, isso aqui não foi real. Isso aqui é uma ilustração. Não, isso aqui foi real, sim. Isso aqui é literal. Porque se não for para crer que a Bíblia é real, então não adianta nem crer, irmão. Se você olha para a palavra de Deus e acha que o que está aqui não é real, você está perdendo seu tempo na igreja. Porque
Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou então tudo é uma mentira. Assim é a fé. Amém? E as coisas de Deus são assim, é sim, sim ou não, não. O dilúvio existiu? Existiu, porque se o dilúvio não existiu, é uma mentira toda a palavra de Deus, não é só o dilúvio, tudo é uma mentira. Porque Jesus testifica de Noé. Amém? Sim ou não? Jesus não fala que vai ser como nos dias de Noé? Então, se Noé é um personagem de ficção, Jesus é um mentiroso. E se Jesus é um mentiroso, o que nós estamos fazendo aqui? Então, as coisas de Deus, quando a gente olha, é real, são reais. Eu não posso duvidar. Eu tenho que crer. E eu quero nesta manhã falar ao teu coração que você tem que crer. Porque a fé é o elemento principal do nosso relacionamento com Deus. Fé é uma coisa que não se explica. Qual a explicação? Eu fico às vezes dando risada, né? E tem aqueles canais do History, o Discovery, que querem explicar os milagres. Milagre não se explica, irmão. Milagre não tem lógica. Sim ou não? Não tem. Se você quiser explicar isso aqui, você vai começar a viajar como isso aqui, sabe o que é? Não, irmão, para com isso. Isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Isso não vai transformar a vida de ninguém. É real. Pronto e acabou. Amém? Adão foi real, o dilúvio é real, a palavra de Deus é real, esse episódio é um episódio real. E por que Jesus está repreendendo Pedro pela sua pouca fé se ele andou por sobre as águas? A explicação está no verso 30. Mas, porém, contudo, e esse é o tipo de coisa que você tem que tirar da tua vida. Mas, porém, contudo, lembra do que Jesus falou? Sim, sim e não, não. O que procede, o que vai além disso vem da onde? Do diabo. Pedro está diante de Jesus, mas mesmo diante de Jesus, o diabo deixou de tentar Pedro? Não. Esse mas indica uma atuação maligna, mas, porém, contudo. Satanás fez Pedro tirar os olhos de Jesus e se esquecer da sua palavra. Porque ele desceu do barco mediante a palavra de Jesus. Quando Jesus disse vem, ele foi sobre a palavra de Deus. Imagina comigo aqui que não tem como um corpo se sustentar sobre a água. Os mágicos enganam aí, né? Eu já vi um truque de mágico, o cara atravessou a piscina. Mas aí tem aquele outro que revela que eram umas mesas de acrílico lá. Jesus não tinha mesa de acrílico. O que sustentou Jesus e o que está sustentando Pedro? O Jesus nós sabemos que é o poder de Deus. Mas o que está sustentando Pedro também é o poder de Deus. Mas é um poder que vem mediante a palavra de Deus. Amém? Vem. Pedro está andando sobre o vem de Jesus. Pastor, que coisa é essa? O que o senhor está querendo dizer? Que loucura é essa? Eu quero ir com vocês para Hebreus capítulo 1, versículo 3. Para você entender, eu não estou viajando na maionese não, tá? Você precisa entender os princípios de Deus. Deus trabalha em princípio, você vai encontrar o princípio. O que é o princípio de Deus? É uma coisa que não muda. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus vai sempre trabalhar sobre princípios. Deus não é um louco que cada hora faz uma coisa. Ele tem princípios. E é isso que muitas pessoas não entendem. Elas querem dissociar o Novo Testamento do Velho Testamento. O que Deus queria lá, agora Ele não quer mais aqui. A santidade que Ele exigia no Velho, acabou no Novo. Engano. Deus trabalha com princípios.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que ele não gostava no velho, ele continua não gostando no novo. O que ele não tolerava no velho, ele continua não tolerando no novo. Ele não mudou. A Bíblia diz que não há nele sombra de variação alguma. Um Deus rígido do Antigo Testamento não se tornou um Deus mole no Novo Testamento. Ele é o mesmo. O mesmo amor que é manifestado no Novo é manifestado no Velho. E a severidade do Velho também se manifesta no Novo. Amém? A gente precisa entender isso. Porque senão a gente anda no engano. Hebreus 1, verso 3, está falando de Jesus. E ele está falando do qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então ele está falando que Jesus é o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: Filipe, você está me vendo. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? São duas pessoas distintas, porém, um Deus só. Então, como que é isso? Como que é isso? É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três, amém? Mais um. Você vê um, você vê o outro. Amém? Você vê através da sua natureza, eles são a expressa imagem um do outro. Verso 3, aí continuando, olha que ele diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando ele está falando que ele sustenta todas as coisas, é tudo. Quando você começa a olhar para o universo, e você aprende na escola que existem leis que regem a natureza. Sim ou não? Você não aprendeu isso? Em leis. As coisas obedecem às leis, são as leis físicas, são as leis matemáticas, são as leis da natureza. Mas estas leis são sustentadas por alguém que criou. Não é aleatório. Não é um acaso. Nós não viemos do nada. Nós somos criados por Deus. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Você é um ser trino também. E olha para você, vê uma pessoa só, mas agora você vai entender a Trindade. Mas você é composto de três distintos. Você é corpo, alma e espírito. Três elementos distintos. Um dia o teu corpo físico aqui vai morrer. Mas você acabou? Acabou a tua existência aí? Não. A Bíblia diz que o pó vai voltar à terra como era, o espírito vai para Deus. Amém? O teu espírito vai para Deus, a tua alma vai para a presença de Deus. Lembra da parábola do rico e Lázaro? O corpo morreu e foi sepultado, mas um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Isso não é uma coisa de ficção, isso é realidade. Mas nós não vamos ficar assim, porque nós somos trinos. Por isso, nós vamos aguardar a ressurreição da vida. Quando Jesus voltar e houver o arrebatamento dos que estiverem vivos, os que estiverem vivos não vão preceder os que dormem. O apóstolo Paulo fala isso. Dorme não é porque você está dormindo, não é sentido de dormir. Você fica lá dormindo na sepultura, não sabe o que está acontecendo, não. Teu corpo está dormindo na sepultura, mas teu espírito já está na presença de Deus. E o que vai acontecer? Não precederemos os que dormem. Então, quando a trombeta tocar e Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estamos vivos seremos transformados. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Porque nós somos um ser composto de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Então não teria sentido você viver na presença de Deus incompleto. Deus vai nos levar lá completo, com o corpo, como semelhante ao corpo de Jesus Cristo, que depois que ressuscitou, veio e comeu com seus discípulos e disse para Tomé: está duvidando? Põe a mão aqui, toca em mim. Os discípulos em determinado momento acharam que era um fantasma. Jesus falou: não sou fantasma não, para com isso. Toca em mim.
Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Pode tocar em mim, me apalpa, me aperta. Não sou uma alma penada vagando, não. Tem alguma coisa de comer? Eles deram para ele pão, um pedaço de peixe, um favo de mel, e ele comeu com eles. Amém? Comeu mais de uma vez com eles. Depois, quando eles estão lá pescando de novo, Jesus está na praia, Jesus está lá esperando eles com pão assado e peixe sobre brasas. E fala: filhos, tendes alguma coisa? Não pegamos nada. Olha, joga a rede do lado direito, vocês vão encontrar. Eles acharam. E Jesus fala: vem comer. Jesus já está esperando eles com a comida pronta. E Jesus come com eles. Fala: traga também dos peixes que agora vocês apanharam. Nós vamos ser completos. Esse Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as leis da natureza são sustentadas pela palavra do seu poder. Quando você olha para a criação, você vê Deus estabelecendo as coisas. Deus cria a terra, Deus cria o sol, Deus cria a lua. Deus estabelece eles para o quê? Para determinação do quê? O que a gente determina com o sol, a lua e as estrelas? Qualquer cultura da terra, a contagem de tempo é feita baseado no quê? Você pode pegar a cultura milenar da China, da Índia, pode pegar os povos aborígenes, todo mundo conta o tempo da maneira que está escrito na Bíblia, através do ciclo do sol, da lua e das estrelas. Isso está em Gênesis. O sol, a lua e as estrelas são para a contagem de tempo. São para a marcação das estações. Nós estamos agora no inverno aqui no hemisfério sul. O hemisfério norte está no verão. O que determina o que é verão e o que é inverno? Não é o homem. Olha, agora nós decidimos, vamos votar no parlamento. Olha, nós queremos que o nosso inverno aqui seja compatível com o inverno no hemisfério norte. Porque não tem sentido, né? Nós estamos aqui no hemisfério sul, por que o nosso verão aqui é no final do ano? Nós queremos que faça frio no final do ano para coincidir com o Papai Noel lá. Estou dando um exemplo, chutando, Papai Noel não existe, né? Mas por quê? A criança assiste filme aqui de Natal, está nevando e aqui está um calor danado. Ah, não, vai ficar, isso aí confunde a cabeça das crianças. Então, a partir de agora, nosso parlamento vai determinar que o inverno aqui é no final do ano também. O homem não tem poder de fazer isso não, meu irmão. Isso não é o homem que determina o movimento da terra, do sol, da lua e das estrelas. E foi Deus que disse que era assim. E o homem não tem poder para mudar isso. Quem determina a contagem do dia? O sol. Sim ou não? Vai lembrando aí. É o movimento da terra chamado rotação. Quanto tempo demora a terra para dar uma volta em torno de si mesma? Isso a gente aprendeu. 24 horas. Sim ou não? Se tudo que nós aprendemos estiver correto, é isso que determina. Tempo que a terra demora para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Isso é o dia, 24 horas. E o inverno e o verão? Aí a terra faz um movimento em volta do sol, chamado translação. Demora quanto tempo para a terra dar uma volta em torno do sol? Segundo o que nós aprendemos na escola, 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas a cada 4 anos vão formar um dia. E aí é o ano bissexto. É o dia a mais que nós temos no mês de fevereiro. Sim ou não? Vocês aprenderam isso também? Quem é que determina o tempo, a contagem do tempo? Nós estamos num calendário gregoriano. Sim? Mas antes já tinha contagem de tempo, de ano em ano? Sim. Não é por causa dos romanos. Os romanos não inventaram a contagem de ano em ano. Já tinha. Baseado no quê? Inverno e verão, nas estações. Deus que determinou. Tudo vai ser assim até o final. Um homem pode fazer o que quiser, ele não tem poder de, eu quero agora um dia, nós temos que ter mais produtividade, um dia de 24 horas está ficando pouco, nós vamos ter que aumentar o dia para 30 horas, vamos votar no parlamento aí. Não dá. Não dá.
Não é o homem que determina, não, é 365 dias, olha, está passando muito rápido, vamos aumentar, agora o ano vai ter que ter 465 dias. Não dá para o homem fazer isso. Ele não tem poder sobre isso. Mas tem alguém que tem poder de mexer com essas coisas. Tem alguém que quando ouviu a oração de um homem, falou para o movimento da terra, para. E a palavra de Deus diz lá em Josué, que aquele dia teve quase 48 horas, porque Deus mandou o universo parar. E teve um outro rei que pediu um sinal, o rei Ezequias, de que a palavra que ele tinha recebido de Deus era verdade. E o profeta falou para ele, você quer, num relógio do sol eles estavam, você quer que a sombra adiante ou que ela volte atrás? E o rei falou, não, eu quero que a sombra volte, a sombra aí para frente é natural, eu quero que ela volte. Porque o sol nasce no... Vamos lá, gente, qual é a terra do sol nascente? Japão. O Japão está onde? O sol nasce todo dia no Oriente, ele se põe no Ocidente. Sim? Então a sombra vai sempre caminhar nesse sentido. Por isso que você vê aqueles programas de sobrevivência, quando os caras não têm bússola, o que eles ficam olhando? Onde que o sol nasce? Onde é que ele se põe? São os pontos cardeais. Vamos lembrar aí, vamos tirar as teias de aranha da memória aí. Os pontos cardeais. Você sabendo de onde o sol nasce, onde ele se põe, você sabe onde é o sol, o norte, o sul, o leste e o oeste. Como é que se navegava antes de ter bússola, gente? Tinha um negócio lá chamado sextante, que os caras ficavam olhando as estrelas lá e ó, aqui, essa estrela está para cá, nós estamos em tal direção, essa estrela está para cá, tantos graus aqui, tantos graus aqui. Os vikings tinham um cristal lá numa madeira lá que conforme o sol, a sombra eles sabiam. Já viu isso? Os caras atravessaram e foram para a América do Norte. Primeiro que Colombo. Só não colonizaram lá, mas achados arqueológicos provam que os vikings estiveram na América muito antes de Colombo. Aqueles barquinhos, aqueles doidos lá, atravessaram o oceano. Irmãos, tudo é conforme a palavra de Deus diz. Quando Deus falou para o profeta, a sombra vai voltar 15 graus. Deus falou para o sol, peraí, volta. Eu não sei se Deus mexeu com o sol, se ele mexeu com a terra, mas ele mexeu com o universo, irmão. Não dá para você mexer numa engrenagem só. Foi o universo. Falou, volta, para aí, parou, agora volta. Por quê? Porque ele pode fazer isso. Porque ele é Deus. Quando Jesus está andando sobre a água, meu irmão, e a água não pode afogar ele, porque ele que criou a água, irmão, ele sabe como é que a água é feita. Quanto tempo demorou para o homem desenvolver, para saber que a água é formada de oxigênio e hidrogênio? Sim ou não? Demorou para o homem descobrir os elementos químicos, mas Jesus já sabia faz tempo. Jesus andou por sobre a água. E Jesus falou para Pedro, vem Pedro, que agora a água também vai se tornar rígida debaixo do teu pé, pode vir. Porque eu estou falando que ela vai ficar rígida. Para ela ficar rígida a gente só tem uma maneira, congelar, sim ou não? Para o homem andar sobre o mar da Galileia, naturalmente é só se ele congelar, não vai acontecer nunca. Mas, Jesus não congelou o mar da Galileia. Jesus não estava usando, sei lá o que, debaixo do pé, não. Ele andou. Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando Deus libera uma palavra para você, o que você tem que fazer? Quando você lê aquilo que está escrito na palavra de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que crer, meu irmão. Porque é impossível que aquilo que Deus falou não se cumpra.
presta atenção no que eu estou te falando. É impossível que aquilo que Deus falou não seja verdade. É impossível que ele minta. Lembra de Números? Um rei, quando viu os filhos de Israel vindo, ficou com medo, mandou chamar um profeta, prometeu para aquele profeta: eu te dou um quarto cheio de ouro se você vir me amaldiçoar esse povo. O que Deus falou para ele? Deus não é homem que mente, não. O que ele fala, ele cumpre. O que ele promete, ele faz. Esse povo é abençoado. Não tem maldição que caia sobre ele. Não adianta. Não adianta amaldiçoar. Por isso, você tem que entender que a palavra de Deus é suficiente. Para de olhar para o vento forte. Para de olhar para as ondas e ter medo. É isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã. Não deixe as circunstâncias governarem a tua vida. Não deixe o medo controlar a tua vida. Você tem que andar pela palavra de Deus. 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. E o que é fé? A certeza e a prova daquilo que eu não estou vendo. Sim? Mas que é real. Ah, pastor, isso aí não existe. É o vento. Vê o vento. Apalpa o vento. É real o vento? Sim, é real. Você não está vendo ele. Você não pode apalpar ele, mas ele é real. Não é? Certas coisas Deus coloca para a gente entender os princípios da palavra de Deus. O vento, o ar, é uma delas, a gente não vê. A gente não apalpa. Mas ele é real. Amém? E o Senhor está colocando isso como apontando para a fé. A fé é assim. É coisa que você não vai ver, que você não vai apalpar, mas é coisa real. Que tem poder. Sim ou não? Você já viu um vídeo de um furacão? Tem força ou não tem força o vento? Embora a gente não consiga apalpar ele, nem armazenar ele, né? Embora a gente não consiga manipular ele, controlar ele, eu falo do vento da natureza. Ele tem poder, assim é a fé. Amém? A fé tem poder. Por quê? Quem é que coloca poder nela? É Deus. Ela não é uma coisa desassociada de Deus. A fé tem a ver com Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso é fé. Isso é fé. A gente usa a fé todo dia, irmão. Mas não a fé bíblica. Mas a gente usa a fé. Você levanta da sua cama e você sai para trabalhar, você pega um carro, você pega um transporte público, você pega pela fé. Ou você manda um mecânico revisar o teu carro antes de você sair, cada vez que você sai. Não, peraí, deixa eu ver se não tem um pneu perto de estourar, deixa eu ver se não tem nenhuma peça do meu carro pronta a quebrar. Vamos lá, mecânico, só quando você me der o ok eu embarco no meu carro. Você faz isso? Onde você vai embarcar no ônibus ou no metrô, você fala, não, peraí. Quem me garante que isso aí está seguro? Quem me garante que essas vigas do monotrilho não vão quebrar e esse monotrilho não vai cair lá embaixo, vai morrer todo mundo? Cadê o laudo? Fizeram o laudo? Não, mas não pode ser o laudo antigo não, porque vai que aconteceu alguma coisa, desgastou. Eu quero o laudo de hoje. Para mim. Você faz isso? Você faz pela fé, irmão. Quem é que embarca no avião sabe? Mas será que esse avião aqui não vai cair? Quem é que embarca no avião assim? Você embarca pela fé. A gente usa a fé para várias coisas da nossa vida. Por que não usar na palavra de Deus? Por que não usar sobre quem tem realmente poder? Você sabe que avião pode cair, você sabe, não quero te assustar, você sabe que um carro pode quebrar, você sabe que um ônibus pode bater, pode acontecer um acidente com o monotrilho, com o metrô, você sabe de tudo isso. Mas Deus não mente, Deus não falha. Deus não volta atrás. Então é em Deus que você tem que colocar toda a sua fé. Você não pode andar por vista, você tem que andar por fé. O erro de Pedro foi que ele começou a andar por vista. E quando você começa a andar por vista, você se esquece da fé.
Lembra de Tomé? Todo mundo testemunhou Jesus. Tomé foi o coleguinha falar para ele: Eu? Imagina que eu vou acreditar. Mas olha, todo mundo viu, nós falamos com ele, nós comemos com ele. Imagina que eu vou acreditar. Se eu não ver com esse zoinho aqui, ó. Se eu não colocar, ainda eu tenho que colocar meu dedo na mão para saber que é ele mesmo. Se for alguém parecido com ele, da família dele, que veio aí. Se for um irmão, Jesus tinha irmão. Se for o irmão dele. Não, que é isso, pessoal. E se for na emoção? Vocês queriam tanto ver Jesus que vocês, de repente, imaginaram que viu Jesus. Não, ó, só acredito vendo, só acredito naquilo que eu posso tocar. Quantas vezes nós somos assim, irmão? A gente escuta a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente vai na igreja, mas muitas vezes a gente fala: o quê? Eu? Vou acreditar nesse pastor aí? Sai fora. Tá doido? Eu não. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. O quê? Pastor? Que pastor não manda na minha vida, não. Eu faço o que eu quero. Quê? Pastor falou, você fez? Você é bobo, você é trouxa. Eu faço nada. Eu faço o que eu quero. Você já ouviu? Eu já ouvi um monte de vezes, irmão. Um monte de vezes. Já ouvi e já vi gente quebrar a cara por causa disso. Porque não dá ouvidos. Se eu falar de mim mesmo, você pode jogar no lixo o que eu falar. Mas aquilo que eu ensinava para você da palavra de Deus, você pode acreditar. Não é porque não, é por causa de Deus. Amém? Nessa palavra você pode confiar. De olho fechado, irmão. Você pode não acreditar em mim, você pode não confiar em mim, você pode achar que eu falo demais, que eu não sei de nada, não tem problema. Mas na palavra de Deus, você pode acreditar. Você pode confiar na palavra de Deus. Amém? Aquilo que você lê, e você tem que fazer aquilo que a igreja de Bereia fazia. Tudo que você ouvir pregado e falado em nome do Senhor Jesus Cristo, seja de mim, seja aqui nessa igreja, seja em qualquer lugar, confere na palavra. Se tiver na palavra, você pode acreditar, seja quem for que estiver falando. Se tiver fora da palavra, aí você duvida, mesmo que for eu, mesmo que for nessa igreja, aí você joga no lixo. Paulo ensinou isso para a sua igreja. Se eu voltar aqui e pregar outro evangelho, além desse, seja anátema, maldito, não receba. Joga fora, não presta. Se um anjo vier do céu e vos trazer outro evangelho além desse, joga no lixo. É maldito, é anátema. Então, meu irmão, o que é o fundamento da nossa fé? A palavra de Deus. Qual é a maior luta do diabo hoje? Para desacreditar a palavra de Deus. Porque se ele desacredita a palavra de Deus no teu coração, você não tem fé. E sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Você não tem um relacionamento com Deus. Sem fé. E você não vai para o céu sem fé. Não pensa que você vai para o céu sem fé. Não vai. Nós somos salvos, Paulo fala, pela fé. Sim? Nós somos salvos pela fé, tem que crer. É pela fé, a fé é a base de tudo. Por isso que Satanás se infiltrou hoje nas escolas e nas faculdades de teologia para desacreditar isso aqui. Tem muita gente indo atrás. Isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui contém a palavra de Deus. Olha, isso aqui foi escrito por homens. Homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não crê nisso, está perdendo teu tempo dentro de uma igreja. É a palavra de Deus. E uma vez que é a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Um Deus não tem meia verdade, é verdade absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém.
Não tem outro caminho, não tem outra verdade. Não tem como você agradar a Deus a não ser por isso. Agora você está entendendo porque que Jesus está repreendendo a Pedro? Embora pela misericórdia, ele clamou, o Senhor pela misericórdia sustentou ele e o resgatou. Assim também, nós temos que basear nosso relacionamento com Deus pela fé. É pela fé, eu tenho que me apoiar na fé, somente na fé. E a fé eu não apalpo, a fé eu não explico. Não tem explicação para a fé, ela tem um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. E isso basta, isso é o suficiente. Não preciso de mais nada. Deus falou, está falado, acabou. Assunto encerrado. Lembra do centurião? Dize uma palavra somente, e o meu criado vai sarar. Ele entendeu. Eu sou homem sob autoridade. Se eu digo para o meu soldado, vai lá, ele vai. Se eu digo, faça isso, ele o faz. Tu tens autoridade sobre todas as coisas, porque tu és Deus. Se tu liberar uma palavra, acabou. Tu não precisa ir na minha casa. Tu precisa somente liberar uma palavra. E Jesus disse, eu não achei tamanha fé em Israel. Mas Israel não era o povo que conhecia a Bíblia, que estudava? Não tinha os mestres da lei, os fariseus, que viviam somente para estudar essa palavra? Mas se você não acreditar nela, meu irmão, não adianta nada. Você pode ler ela de manhã, de tarde, de noite. Você pode saber ela de cor. Mas se você não acreditar nela, não vale nada. Não estou sendo contra você ler a Bíblia, não. Você tem que ler, porque o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Mas não é aqui, ó. Não é aqui, ó. Tem que estar aqui dentro do coração. Quantas pessoas você começa a falar de Jesus, você cita um versículo, a pessoa termina o versículo, mas não é salva, mas não crê no poder de Deus. Se morrer vai para o inferno, mas está aqui, ó, mas não entra dentro do coração. É a verdade, acabou, irmão. Que Deus falou, está falado, que Deus determinou, está determinado, não tem outro. Então para de olhar para o vento, para de olhar para as ondas, cada vez mais nós vamos ver esse mundo se levantar contra a palavra de Deus. Hoje em dia não é mais um mar físico, é espiritual. As ondas estão se levantando para colocar em xeque a sua fé e a minha fé. Satanás está vindo com ímpeto como um forte vento para colocar em xeque a minha fé e a sua fé, para fazer você ter medo. E se você tiver medo é porque não tem fé no teu coração. A fé é antagônica do medo. Se você teve medo, o que Davi nos ensina? No dia que temer eu farei o quê? Vou confiar em ti. O que Davi está falando? Eu posso até não entender e não saber o que Deus vai fazer. Mas que Deus vai fazer alguma coisa, vai. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Deus. E a fé, ela exige ação. Por isso, quando veio o leão contra o rebanho dele, o que ele fez? Agiu. Pelo quê? Eu achei que ele foi pela lógica. Não tem uma escola de matar leão? Criança, meninos que querem matar leão, se matriculem aqui. Curso intensivo, como matar um leão, como agarrar um leão pela barba. Você ia lá, Silas, se tivesse essa escola? Nem eu. Nem aqui, nós temos aqui, ó, 30 leões aqui, ó, à disposição para vocês. E um prêmio de R$1 milhão. Cada criança que pular e agarrar o leão pela barba e matar, ganha R$1 milhão. Meu Deus, nem que fosse 10. Mas Davi agarrou o leão pela barba e o matou pela fé. Quando veio o urso, ele matou pela fé. Quando veio Golias, ele matou pela fé. Pela lógica, irmão, não tem explicação. Você está entendendo o que é a fé? Se você quiser, não, Senhor, eu creio, mas... Peraí, o senhor tem que me dar um roteiro da fé aí. Eu tenho que analisar como é que é a fé. Se eu achar que a fé é uma coisa razoável, eu faço. Se eu achar que não é razoável, irmão,
Você nunca vai viver pela fé assim. Você entendeu? A fé só é baseada na palavra de Deus. Pela fé, você vai viver o impossível e o sobrenatural. Sem fé, você vai fazer como Pedro, você vai naufragar. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã e nós queremos Te louvar e Te agradecer, ó Pai. Porque esta palavra é uma palavra viva e eficaz. A Bíblia, ela não é um livro, ela é a palavra de Deus. Não é uma letra morta, mas é uma palavra viva. Porque esta palavra um dia se fez carne e habitou entre nós. E João testificou isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E esse princípio é o mesmo que está lá em Apocalipse. Quando fala de Jesus Cristo, cingido de glória, de honra, tendo na sua cabeça uma coroa, com muitos diademas, o seu rosto brilha mais do que o sol, a sua voz é como o som de muitas águas, suas mãos e os seus pés brilham como um latão reluzente, a sua roupa é branca, resplandecente, salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele é conhecido nos céus é a palavra de Deus. Essa não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. E quando Jesus olhou para os seus discípulos, depois de um duro discurso, muitos viraram as costas e foram embora, não gostaram do que ouviram. Jesus olhou para os 12 e falou: vocês também querem ir embora? E Pedro falou algo maravilhoso que nós precisamos entender. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Uma filosofia humana, uma religião humana, pode satisfazer você enquanto você está aqui nessa terra, mas depois que você morrer, você vai se encontrar com a verdade, de que aquilo era uma mentira e você vai para o inferno. Pode satisfazer a sua alma aqui, pode satisfazer a sua carne aqui. Tem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia. Um dia, todo mundo vai saber que a Bíblia é a verdade e que ela é a palavra de Deus. E é o dia da morte. Quando você morre, você descobre que a Bíblia é a verdade. E se você realmente viveu pela fé na palavra de Deus, você vai se alegrar, porque você vai saber que aquilo que está escrito aqui, que o justo, que o salvo vai para a presença de Deus, vai acontecer na sua vida. Mas aqueles que desprezaram, que zombaram, que ridicularizaram a palavra, também vão descobrir que ela é a verdade. Porém, para eles não vai ser uma palavra de alegria, mas de condenação. Aquele que não crê, João fala, já está condenado. Já tem sobre ele uma sentença. Quando a pessoa morre, a pessoa simplesmente começa a receber a sentença. Vai para o inferno. Por isso que Deus fala, lá no Antigo quanto no Novo Testamento, Paulo também cita isso. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração. O tempo é hoje, o momento é agora, que você tem que decidir crer na palavra de Deus. Mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas o Senhor Jesus já está na minha vida, amém. Mas passa a viver pela fé então, meu irmão. Para de deixar as ondas e o vento influenciarem na tua vida.
Passa a viver pela fé. Coloca a tua fé na palavra de Deus, não é no pastor. Você não tem que colocar a tua fé num homem. Coloca a tua fé na palavra de Deus. Coloca a tua fé em Jesus Cristo. Coloca a tua fé, meu irmão amado, no firme fundamento, que é a palavra de Deus. Ah, Senhor, nós precisamos cada vez mais nos alicerçarmos nesta palavra. Cada vez mais eu tenho que deixar de ouvir o que o jornal, a televisão diz, o que o professor diz, o que o meu pai diz, a minha mãe diz, o que o meu amigo diz, o que o influencer disse, o que o coaching disse. Cada vez mais eu tenho que prestar atenção naquilo que o Senhor fala, através da tua palavra. Porque ninguém tem poder de transformar a minha vida como o Senhor tem. Ninguém tem poder de dizer: sol, para, lua, aquieta. Ninguém tem poder de dizer ao mar e ao vento: acabou. Foi isso que Jesus fez. E não fez uma vez só, não. Foi 2 vezes. Jesus está com os discípulos em meio a uma tempestade no mar. Mas no momento que Jesus quer, ele diz: aquieta, acalma. E imediatamente cessou o vento e as ondas, e se fez uma grande bonança. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem poder de chegar diante de um túmulo e dizer: Lázaro, vem para fora. A ciência diz que está podre. A ciência diz que o corpo, depois de 4 dias, já está completamente podre. Já está em decomposição e é irreversível. Mas quando Jesus disse: vem para fora, vem. A morte sai, a decomposição sai, o fedor sai e vem vida. Quando o leproso desce até as águas do rio e toma 7 banhos, a sua pele se torna como a de um bebê. Ah, então vamos vender a água para todo mundo sarar. Não, é só quando Deus quer que a água faz isso. É só quando Jesus quer que um lodo, quando é lavado do olho de um cego, ele traz a vista de volta. Porque o segredo não está na água, o segredo não está no lodo, o segredo está na palavra de Deus. É quem é que fala. É isso que você precisa entender. Tem muita gente correndo atrás de elementos. É uma aguinha, é um olhinho. Não, não é o elemento. É a palavra que tem poder. E não é a palavra de qualquer um, não. É a palavra de Deus. Não é a palavra de qualquer um que tem poder, não. É a palavra de Deus. É quando Deus determina algo, acontece. É quando Deus fala alguma coisa, aquilo é real. Pode não fazer lógica. Pode ser contra a natureza, mas quando Deus falou, acabou. Está determinado. Quando Ele falou para Moisés: vai lá diante do povo e fende aquelas águas. Moisés não fendeu nada, mas ele obedeceu. E quando ele pegou aquele cajado, passou à frente do povo e se colocou na praia do mar, a palavra de Deus diz que Deus começou a soprar e fendeu as águas. Porque Ele tem poder de fazer isso. É isso que você precisa entender, meu irmão. Para de deixar o vento forte, as ondas, fazer você naufragar na tua fé. Olha para Jesus e confia no vem de Jesus. Confia no vem de Jesus. Não tem explicação, mas Jesus falou. Jesus não precisa explicar. A lei da natureza foi Ele que criou. É Ele que disse: a água vai ser mole ou dura. Se ela vai ser líquida,
resistente, porque para o homem não tem, o natural para o homem é congelar, mas Deus, quando Ele fala, água líquida vai suportar agora eu caminhar, e ela suporta, porque Ele falou. Ele diz, a água vai fender, e ela vai ser muro à direita e à esquerda, e acontece, e embaixo não vai ter lama não, porque meu povo vai pisar em seco. Mas não tem lógica, quando você tira a água da terra, demora para ela enxugar, mas Deus disse, não, é instantâneo que eu quero que enxuga. Eu quero que a água se torne como um muro à direita e à esquerda, e eu não quero lama debaixo. E a palavra de Deus diz que eles passaram pelo meio do mar em seco. Não foi no molhado. Porque Deus falou, meu irmão, e Deus falou, acabou. Entenda isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em nome de Jesus. Amém.